Muito bem, gente, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da aula. Deixa eu só perguntar aqui, né, antes, se ficou alguma dúvida sobre essa parte final aí, que a gente falou sobre os limites, possíveis limites, né? Deu para entender que, apesar de que Jorge Miranda e Canotilho fizeram toda essa explicação, mas a gente não tem como garantir que, na prática, esses poderes constituintes originários que vão aparecendo, que eles vão seguir essas normas, né? Esses valores. São valores éticos e tudo mais, né? Mas não é necessariamente obrigatório, né? Até porque a maioria da doutrina vai continuar indo pelo mesmo caminho dos fiéis de que não existiriam limites para o poder constituinte originário. Esse limite seria apenas encontrado naquela definição lá geral de direito natural, que o Marcelo está perguntando aqui, né? Poderia explicar sobre a limitação devida ao direito natural? O Sieyès é quem falou isso lá, né, na época da Revolução Francesa, e essa ideia até hoje ainda existe aqui no poder constituinte, né, de que apenas os direitos naturais é que deveriam ser os limites. Hoje a gente não fala mais em direito natural, né? Hoje, na verdade, a gente fala nos direitos humanos. Então, os limites aqui deveriam ser o respeito aos direitos humanos. Então, respeito à dignidade da pessoa humana, né, que é o princípio base de todos os direitos humanos, e o respeito aos direitos humanos. Então, um poder constituinte originário que se preze vai ter que obedecer a isso, né? Vai ter que respeitar os direitos humanos. Mas, como eu disse a vocês, né, esse poder originário não tem amarras, não tem limites. Então, não há garantia nenhuma, né, de que realmente tenhamos essa obediência ao poder, aos direitos humanos, né, caso surja um novo poder constituinte, certo? Por isso que é perigoso. Né? Só em momentos cruciais, determinantes da história, é que ele realmente deve ser utilizado, que ele deve ser manifestado. Mais alguma dúvida aí, gente? Pois bem, então, na sequência... Não, tudo bem, Thelma, tranquilo. Na sequência, eu vou falar daqui a pouco, certo, sobre o poder derivado, certo? Mas aí, como eu tinha falado para vocês, hoje é o dia também da Querine, da nossa monitora, fazer uma apresentação aqui para vocês sobre outra forma, né, de mudança da Constituição e tudo mais. Então, agora eu vou passar a palavra para ela, certo? O assunto que ela vai falar é sobre mutação constitucional, não é sobre poder derivado, depois é que eu volto para falar do poder derivado. Por isso que eu terminei lá na primeira parte da aula tudo do poder originário, para não ficar nada, né? Agora a Querine vai falar um pouquinho sobre mutação constitucional. Ela vai ter 10 minutos para falar sobre esse tema, né, a apresentação dela. Deixa eu ver se eu já liberei aqui para você. Pronto, liberei agora para você compartilhar a tela. Vou compartilhar, meu professor. Só um minutinho. Fique à vontade. Vou colocar no mudo aqui, vou ficar também assistindo. Quando a Querine voltar, terminar a apresentação, eu peço para que vocês assistam a apresentação dela, certo? Não interrompam. E aí, quando terminar a apresentação dela, aí eu abro o espaço para que vocês também façam perguntas e tirem dúvidas, tá certo? Então, vou começar a contar o tempo aqui. Querine, fique à vontade. Você liga o áudio, Querine, ainda está sem áudio, tá? E o meu vídeo saiu. Mas eu tô aparecendo, né, agora? Tá aparecendo. Agora vai. Tá aparecendo ainda? Para a gente aparece. E o slide está Certo. aparecendo. Pode começar. Agora volta que está já quase no final. Agora, pronto. Então, boa noite a todos. Eu vou falar sobre a mutação constitucional, a modificação da Constituição mediante a interpretação do STF. Certo? Então, vamos começar pelo conceito da mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? A mutação constitucional é um mecanismo
onde nós conseguimos fazer a alteração do sentido da norma constitucional sem precisar afetar o texto dessa Constituição. A mutação constitucional, ela também é chamada da manifestação do poder constituinte difuso. Esse poder constituinte difuso, que também possui esse difuso justamente pela sua diferente interpretação que pode ser dada, que ele é aberto às várias interpretações. Então, quando a gente fala de mutação constitucional, a gente está falando sobre o sentido, estamos falando sobre a semântica. E aí eu coloquei uma descrição, como vocês podem ver, que está aí descrevendo como o fenômeno pelo qual os textos constitucionais são alterados sem revisões ou emendas. Porque a nossa sociedade ela está em constante evolução, ela está numa dinâmica onde muitas vezes o que nós considerávamos antigamente de uma forma, a gente passa a interpretar de uma outra forma. Então, como tem aí, ela é fruto da relação entre a norma constitucional e a realidade, que nós temos que ir nos adaptando à realidade. As constituições, todas as constituições, quando foram feitas, elas sempre abriram a brecha para que a gente pudesse, sim, fazer essa interpretação da nossa realidade. Já sabendo que mesmo sendo algo fixo, como é a Constituição, ela sabe que a própria sociedade ela tem sua dinâmica, certo? Então, um breve histórico sobre essa mutação constitucional. Quando a gente vai falar do histórico da mutação constitucional, é bem complicado falar porque ela está sempre ocorrendo. Mudanças estão sempre ocorrendo. Então, quando a gente fala em histórico, eu coloquei alguns pontos primordiais para a gente compreender quando que a gente passou a reparar sobre esse sentido, sobre essa mudança de sentido. E aí nós temos como destaque, principalmente, a cultura jurídica norte-americana, certo? Mas antes eu quero deixar claro que, como a mutação constitucional ela tem a ver com a manifestação desse poder difuso que nos permite várias interpretações sobre o que temos no texto da Constituição, essa mutação ela está sempre relacionada ao sentido. Ela não altera de maneira nenhuma o texto constitucional, ele permanece o mesmo, mas nós vamos adaptando o sentido daquele texto, os princípios constitucionais, à nossa nova realidade, certo? Então, tem um destaque muito grande à cultura jurídica norte-americana. Nós sabemos que a Constituição estadunidense, ela tem a característica de ter essa longevidade, dela permanecer há mais de 200 anos, também sem muitas alterações. E isso é muito interessante da gente compreender, principalmente a mutação constitucional, porque desde cedo, mesmo a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana, ela sendo da classificação rígida, que a gente pode até pensar ser mais difícil, né, de fazer alguma alteração. A gente está acontecendo barulho aqui na rua, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo ainda? Vou continuar aqui. Acho que Pode passou. continuar, tá dando para ouvir, mas é bem pouquinho. Tá ótimo. Mas está me ouvindo bem, né, professor? Sim, Eu vou continuar perfeitamente. daqui. Pode continuar. Obrigada. Então, nessa cultura norte-americana, os casos concretos, os casos judiciais sempre foram sendo resolvidos dessa forma, tendo essa percepção do sentido. Então, a Constituição norte-americana, ela já está familiarizada a entender que a Constituição ela está totalmente ligada à realidade social. Então, por conta disso que ela se destaca muito em vivência. Quando a gente fala em vivência, em fatos, a gente pode ter sim em mente a grande importância da cultura jurídica norte-americana sobre a Constituição, sobre a mutação constitucional. E aí também é conhecido e bastante famoso também como uma das pioneiras no estudo da mutação constitucional, a doutrina alemã. Essa doutrina alemã ela é famosa também por conta do Império, que é o Reich, que é bem conhecido também no livro que é bem famoso sobre esse estudo,
porque foi conseguido, na cultura alemã, na cultura jurídica alemã, foi conseguido alterar todo o funcionamento das instituições, do funcionamento legislativo. Foi feita uma distinção completa de tudo que tinha no texto constitucional sem alterar o texto constitucional, sem nenhuma reforma ao texto constitucional. Então, quando a gente fala da doutrina alemã, é bem conhecida por conta disso. E se você for ver o significado também de Reich, a literalidade da palavra, significa império, significa justamente essa organização, que seria no caso do judiciário, em relação a compreender, a passar a estudar, que estava tudo ficando distinto, mas ao mesmo tempo o texto permanecia o mesmo. Então, como eu falei antes de ir para essa parte da evolução, o histórico é algo que a gente vai verificando de forma gradual, de forma lenta, porque é de acordo com essa dinâmica da mudança social, dos sentidos, das adaptações. Então, evolução e a modificação mediante a interpretação do STF. É um tópico muito importante agora, que a gente vai poder entender na prática. O que é a mutação constitucional na prática? Então, as constituições, elas não são eternas, nem podem ter a pretensão de ser imutáveis. Uma geração não pode submeter a outra aos seus desígnios. Os mortos não podem governar os vivos. Eu fiz essa citação que eu achei bem interessante para esse momento, que tem no livro do Barroso, porque traduz um pouquinho desse sentimento que a gente tem em relação a essa mutação constitucional. Eu falei sentimento, falei semântica, mas eu só quero deixar com bastante ênfase que a gente está sempre falando ao sentido, certo? O que faz muito sentido também, quando a gente vê aí que a gente não pode submeter uma geração aos desígnios de uma a outra, onde as prioridades eram outras, onde a cultura estava enraizada de tal forma. E aí a gente vai tendo mudança e nós temos aí uma forma de adaptar a essa mudança sem precisar fazer alteração no texto constitucional. E aí algumas generalidades para a gente compreender melhor. Todas as constituições, elas possuem mecanismos institucionais para sua própria alteração e adaptação às novas realidades. A mutação constitucional é um dos mecanismos, inclusive na aula de hoje já deu para perceber alguns outros mecanismos, né? Muito mais fortes. A gente vai entender sobre reforma, né, do texto constitucional, mas nada disso tem a ver com a mutação constitucional, porque aqui não há mudança no texto. As mutações, elas ocorrem informalmente, sendo um reflexo das mudanças da sociedade sobre a qual a norma incide. Então, é fácil fazer essa distinção, como eu coloquei aí, né? Não há reforma ao texto constitucional e se caracteriza justamente pelas modificações intencionadas e direcionadas a um fim. Ela também não é só uma mera interpretação, ela está relacionada justamente com a mudança, mas que tem a ver com os princípios constitucionais. E aí eu separei 2 exemplos que vão deixar bem claros para a gente compreender melhor o reflexo da mutação constitucional. O primeiro exemplo que eu separei foi do artigo 5º, inciso 11, certo? O inciso ele está aí, mas eu quero chamar a atenção para o contexto da palavra casa. A casa, sobre decisão, reconhecimento do STF, o STF reconheceu que a casa ela não se restringe somente à residência. A casa é o espaço onde você tem a sua intimidade, a sua segurança, tem o seu direito à propriedade, tem a sua liberdade. E foi compreendido que nós não temos isso somente numa residência. Então, a casa ela não vai se restringir apenas ao domicílio e apenas à residência. Isso vai explicar também algumas ações que vocês podem perceber, ações policiais,
onde tem todo um processo para poder entrar, mas eu não vou me aprofundar nisso. Mas ajuda a gente a compreender algumas regras também, essa adaptação, essa mudança no sentido, certo? Então, foi um reconhecimento muito importante e que não está contrariando a Constituição e que não alterou em nada o texto. Como vocês podem ver, o texto é o mesmo, né? Se vocês forem ver, o texto, o inciso, é tudo a mesma coisa. E aí, o outro exemplo é muito importante também, que foi o reconhecimento da união afetiva, que ela foi união homoafetiva, minha gente, que foi equiparada à união estável, considerada uma entidade familiar. Então, aí também não tivemos uma alteração no texto. As uniões homoafetivas, elas passaram a ser reconhecidas como entidades familiares, porque ali há o núcleo familiar. Então, não houve nenhuma mudança no texto, houve uma adaptação ao que já estava acontecendo, porque a união homoafetiva, ela tem os mesmos objetivos, busca os mesmos objetivos da felicidade do que a união estável. Então, vai tudo dentro da mesma relação, certo? E aí, na união homoafetiva, nós temos um núcleo familiar também. E aí é muito importante a gente compreender isso, que foi a mudança apenas no sentido, com base em alguns princípios constitucionais, princípios explícitos e implícitos também. E aí tem o artigo, onde nós temos essa explicação sobre a união homoafetiva, mas quando vocês forem olhar, o texto não foi alterado, certo? O sentido é que teve a sua adaptação ao contexto, à nossa realidade. E também não existe aí também necessidade de fazer uma alteração do texto em relação a isso, já que foi equiparado, já que os objetivos são os mesmos. Bom, pessoal, eu corri um pouco, desculpe se eu fui muito rápida, mas eu agradeço a atenção de todos. Eu espero que tenham compreendido, mas vamos ter espaço para tirar dúvidas. E eu gostaria de agradecer também ao professor Claudemir, que é uma responsabilidade enorme estar na aula desse professor tão querido e tão especial, e que explica de uma forma genial e está passando um pouquinho aqui para vocês, certo? Então, eu quero agradecer bastante a todos pela atenção, certo? Muito obrigada. Professor, eu vou tirar aqui o compartilhamento, viu? Da tela, mas eu já finalizei. Tá certo. Já finalizei aqui. Parabéns, Kerine. Ótima apresentação. Obrigada. Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Perguntas, observações, dúvidas? Deu para entender como é que funciona a mutação constitucional? Vocês viram que é uma mudança da Constituição apenas na parte da interpretação, né? Não é uma mudança de texto. O texto da Constituição segue igual, apenas vai haver mudanças feitas pelo Poder Judiciário, no caso aqui Supremo Tribunal Federal, em que vai haver uma mudança de interpretação. Foi o caso que ela mostrou aí da casa, né? Lá está escrito só casa, só que não é somente a casa, vai um conceito mais amplo, né? Porque domicílio, não sei se vocês já viram isso no direito civil, mas domicílio é o local em que você está ali, né? Residindo com ânimo de morar. Então, o conceito de domicílio é muito maior do que o de residência, né? E isso, então, foi colocado na interpretação do Supremo ao ampliar o conceito de casa aí nesse artigo 5º, inciso 11. E no caso do 226, se você for ler lá, vai continuar lá escrito: a união estável é a união entre homem e mulher. Mas na interpretação da Constituição, o Supremo resolveu acrescentar a ideia de que você deve substituir as palavras, né, os termos homem e mulher, por pessoas. Porque aí você colocando pessoas, você abre a possibilidade de que existam as uniões entre dois homens e as uniões entre duas mulheres. Inclusive com a possibilidade, que é admitida tranquilamente hoje, de conversão dessa união estável em casamento homoafetivo. Né? Kerine, eu estou vendo aqui, viu? Estão aparecendo seus parabéns. Parabéns, Kerine, belíssima apresentação. Então, Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu? o pessoal gostou aí da sua apresentação. Muito bem, parabéns. Olha aí.
Querine volta depois. Eu pedi para ela fazer uma segunda apresentação, certo? Vai ser já na parte dos direitos fundamentais. Aí eu vou só vendo aqui, quando chegar a hora, né? Porque ela vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí vai ser na parte da evolução, né, dos direitos fundamentais. Aí, quando for chegando a época, eu vou avisando a você, viu, Querine? O dia que você vai apresentar, que a gente colocou lá um calendário aberto, né? Ficou 12, 17, 19, acho que foi assim, né? Que tá lá. Foi, tá ótimo, Pronto, professor. mas aí a gente vai preparando a sua apresentação aí. Olha, Filadélfia, Pessoal, parabéns. novamente, muito obrigada, viu? Que tá aparecendo aí, saindo rápido, mas obrigada a todos mesmo, viu? Foi um prazer muito grande. Agradeço muito as orientações do professor Claudemir, porque é um professor que deve ser aproveitado ao máximo, porque a gente não aprende só a pegar um livro, abrir e estudar, a gente aprende a refletir, a ser crítico. Então, aproveitem bastante. Já fica a dica, né? Se vocês gostaram aí da apresentação da Querine, quiserem ser os meus monitores no próximo ano, eu sempre faço isso com os monitores. Sempre coloco eles aqui né? Para apresentar junto dos alunos. Então é bom. É uma experiência boa também para vocês. Se você tem um certo receio de falar em público e tal, já vai perdendo esse medo. Então é bom para ir desenrolando essa parte também, né? Além de desenvolver o argumento e tudo mais. A Filadélfia deu uma ideia que eu estava pensando nisso já durante a apresentação, mas aí foi bom que ela já colocou. Depois você me passa por e-mail, Querine, os slides, porque aí eu passo para eles pelo sistema, pelo portal, né? Aí eles já têm uma oportunidade para estudar esse tema, que lá na prova pode ser cobrado também, né? Logicamente. Foi falado Faço aqui, tudo que é sim. falado pode cair na prova. Então, depois você me passa e aí eu repasso para vocês lá pelo sistema, todos terão acesso. Obrigado, Querine. Obrigada, professor. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a nossa continuidade, né? Então, a gente terminou o poder originário e agora vamos ao poder derivado. Esse é diferente do que a Querine acabou de falar, né? O que Querine falou foi sobre mudança da interpretação da Constituição sem mudança de texto. Agora, a gente vai ver a possibilidade de mudar o texto da Constituição e até onde pode ir essa mudança, né? Então, são as mudanças mais comuns, né? As do poder derivado. A mutação constitucional é um fenômeno que está mais lá para o poder judiciário e só em alguns casos, né? Não acontece sempre. Aqui é que vão ser os casos mais comuns. Então, vamos ao poder derivado. O poder derivado é a outra face, né? O passo seguinte do poder originário. Então, o poder originário, como a gente viu na primeira parte da aula, é aquele destinado a fazer a Constituição. Mas vai chegar um momento em que a Constituição vai ficar pronta, né? Vai ser votada, vai ser aprovada e vai entrar em vigor. Então, a partir do momento em que a Constituição entrar em vigor, a gente vai ter agora um novo momento. E aí não vai ser mais necessário manter a Assembleia Nacional Constituinte, porque a função dela já foi esgotada. Então, agora é necessário recomeçar, né, aquelas funções básicas, né, de ter ali o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas o poder derivado ele fica concentrado em um dos três poderes, que é o poder legislativo, como a gente vai ver, né? É o Congresso Nacional, é a Câmara e é o Senado que vão ter essa capacidade aí de fazer as mudanças na Constituição por meio das emendas, né, as emendas constitucionais. Então, essa capacidade de mudança vai sair do poder legislativo, mas a gente vai ver que é possível, né, que o poder executivo também participe desse momento, pelo menos no início, né, na fase da iniciativa, e o poder judiciário pode participar lá na frente, né, para julgar, por exemplo, se uma dessas emendas é inconstitucional, né? Então, há a participação dos três poderes aí, mas a atuação do poder legislativo é mais determinante, né, nessa etapa. Então, estamos diante do poder derivado, né, dessa outra face, né, do poder constituinte. Bom, quais são as características do poder derivado? Aqui a doutrina aponta três características que vão fazer a gente entender melhor como é que funciona esse outro tipo de poder constituinte. Bom, começando pela primeira característica que está aí, né, que é o poder derivado, que tem como característica marcante o fato de ser derivado. Mas peraí, tem alguma coisa errada aí, não? O poder derivado é derivado, tem característica de ser derivado. E por que é derivado?
Ora, por quê? Não, peraí, calma. Né? Não é bem assim. Bom, o poder derivado tem essa característica de ser derivado, né? Mas tem uma explicação,zinha, senão a gente vai ficar no looping eterno aqui, né? Porque é derivado, porque é, e porque sim, e acabou. Não, não é assim. Bom, o poder derivado é considerado, né? Tem essa característica de ser derivado, porque ele depende, né, da existência prévia do poder originário, certo? Não existe poder derivado antes, né, do poder originário. É preciso que antes do poder derivado tenha surgido o poder originário. É preciso que o poder originário tenha surgido para poder fazer a Constituição. E aí, a partir do momento em que a Constituição está com vigência, validade e eficácia, é que aparece, sim, o poder derivado. Então, o poder derivado tem essa característica de ser derivado porque ele depende, né, da existência anterior do poder originário, né? E essa dependência do poder originário é fundamental porque é o poder originário que vai estabelecer os limites, né? Até onde pode ir esse poder derivado. Porque o poder derivado não pode mudar a Constituição como um todo, né? Se houvesse essa possibilidade, nós não estaríamos falando de poder derivado, mas sim de poder originário, né? Então, não sairíamos nunca do poder originário. Na verdade, não é assim. O poder originário sempre vai estabelecer limites, né, para o exercício do poder derivado, e por isso que o poder derivado depende sempre da existência anterior do originário, porque é o poder originário que vai estabelecer os limites pelos quais o poder derivado vai poder seguir o seu caminho, certo? O Marcelo está perguntando se não seria derivado reformador. Isso vai vir depois. A gente vai ver que tem espécies de poder derivado. Aqui ainda são as características, tá? Então, o poder derivado como um todo, ele vai sempre ser dependente, né, de um poder originário que apareceu antes. Então, sempre aqui é obrigatório, né, é obrigatória a existência anterior de um poder originário para poder estabelecer os limites, as condições, né, para o exercício desse poder derivado, certo? Por isso que a gente chama essa primeira característica de derivado, né? Tem uma explicaçãozinha, porque se ficar só, o poder derivado é derivado, e não vai levar a lugar nenhum, vai ser o looping eterno, aí a gente vai ficar andando em círculos eternamente. Passada essa primeira característica, aí temos as outras duas, que são o inverso, né, do poder originário. A gente viu, o poder originário é incondicionado, o derivado é condicionado, é o contrário. O poder originário é ilimitado, já o derivado é limitado, né? Então, falando da segunda característica aqui do poder derivado, o poder derivado é condicionado, certo? E condicionado por quem? Pelo poder constituinte originário, né? Se o derivado depende sempre da existência do poder originário, então é o poder originário que vai estabelecer as condições prévias para o exercício do poder derivado, certo? Então, é por isso que o poder derivado é condicionado, porque ele vai receber aqui, né, as condições prévias para o seu exercício a partir do poder originário. Então, o poder originário lá, no momento de fazer a Constituição, vai estabelecer em que condições, em que situações vai poder ser exercido o poder derivado. E só nessas situações é que esse poder derivado vai poder, né, vai conseguir ser exercido. Fora dessas situações, não. Porque aí ele vai estar usurpando, vai estar ultrapassando os limites estabelecidos pelo poder originário, certo? Então, por isso que aqui a segunda característica é condicionado, porque esse poder estará sempre submetido a condições prévias para o seu exercício. E quem colocou essas condições? Quem impôs essas condições? O poder originário, certo? E aí temos a terceira característica, né, de que o poder derivado é limitado. Limitado por quem? Logicamente, pelo poder originário, né? Bom, aí eu coloquei, né, limitado por ao menos um dos limites estabelecidos pelo poder originário ao criar a Constituição. Por quê? Porque a gente vai ver na sequência que existem limites, né, no plural. São 4 tipos de limites, certo? Que o poder originário pode impor ao poder derivado. Nem sempre os 4 vão aparecer. Em alguns países não aparecem todos, como é o caso do Brasil. Em outros países pode ser que apareçam todos, certo? Mas a ideia aqui é que pelo menos exista um desses limites que a gente vai ver na sequência, certo? Então, é um poder limitado, sim, tem limites. Esses limites são estabelecidos pelo poder originário,
nas condições que a gente vai ver na sequência, certo? Até agora deu para entender as características do poder derivado? Deu sim. Ok, muito bem. Então, nós vamos para os limites do poder derivado, tá? Então, nós temos, como eu disse... Ah, sim, peraí. O Marcelo pediu para repetir o condicionado. Condicionado é aquele, né? Por conta dessa dependência, né, do poder originário, o poder originário sempre vai impor condições prévias para o exercício do poder derivado, né? Aí, essas condições vão variando, né, de país para país, mas sempre vai haver condições prévias para o exercício do poder derivado, que vai ser exercido, como a gente vai ver, por meio de emendas, né? São as emendas constitucionais que vão ser aqui a forma pela qual o poder derivado pode fazer mudanças no texto constitucional. Mas pode mexer em tudo, a gente vai ver que existem limites que são estabelecidos, né? Então, o condicionado é isso, trata de condições prévias, né, para o exercício do poder derivado. E aí essas condições geralmente estão lá previstas no modelo das emendas, né, que é o que a gente vai ver agora, que tem essas limitações, né? Então, as limitações são impostas pelo poder originário, né, ao poder derivado, e aí existem 4 tipos de limites que a gente vai ver agora na sequência. Primeiro, aparecem os chamados limites temporais. Vocês vão ver que cada um desses limites, eles se associam a uma característica. Quando se fala em limites temporais, está se falando de tempo, não do temporal da chuva, né, mas do tempo no qual se pode fazer uma emenda constitucional. Tudo aqui gira em torno da possibilidade ou não de se mexer no texto da Constituição por meio de emendas, se é possível ou não. Então, nesse primeiro caso, dos limites temporais, o que nós vamos encontrar aqui são limites que vedam ou proíbem as reformas constitucionais durante determinado período de tempo, certo? Então, geralmente, isso aqui é uma cláusula, é um artigo que aparece no final da Constituição, estabelecendo que só se pode fazer emendas constitucionais após 5 anos de vigência da Constituição. Só se pode fazer emendas constitucionais após 3 anos do início da vigência da Constituição. Aqui no Brasil, isso não é uma prática. Só ocorreu limite temporal no Brasil na Constituição do Império. Desde que o Brasil virou república, não existe tempo mínimo para que se faça reformas, para que se faça emendas à Constituição. Pode-se fazer emendas a qualquer tempo, no caso brasileiro. Mas aí, né, surgiu, em 2016, a Emenda Constitucional 95, né, que foi chamada na época de Emenda do Fim do Mundo, né, era a PEC do Fim do Mundo. E quem dizia isso parecia que estava prevendo, né, que teríamos, claro, ninguém imaginaria que teria uma pandemia nesse caminho, né, mas que o cenário apocalíptico chegou, porque a gente precisa e continuamos precisando do SUS e o SUS está completamente sucateado, né? Estamos precisando de educação melhor no Brasil e ontem aprovaram a retirada de 1,4 bilhão de reais das verbas da educação, como se já não bastasse a redução de valores dos últimos anos, né? Então, essa tal dessa PEC, né, que virou a emenda 95, ela prevê no artigo 108 uma regra, no mínimo, bizarra, que é a seguinte, no artigo 108 do ADCT, né, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O presidente da República poderá propor, a partir do 10º exercício da vigência do novo regime fiscal, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 desse ADCT. Parágrafo único, será admitida apenas uma alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial. Então, o que a emenda 95 colocou é que esse modelo, né, de redução de verbas para educação, para a saúde, previdência, etc., só pode ser mexido após 10 anos do início desse modelo, né? Então, não poderia haver novas emendas até 2026, né? E só pode haver uma mudança a cada período, né, de mandato, a cada 4 anos de mandato presidencial. Mas veja, quem criou isso foi o poder derivado. Mas se o poder originário não permitiu que o poder derivado fizesse isso, como é que o poder derivado pode impor a ele mesmo a proibição de mexer na emenda constitucional 95? Essa é uma das aberrações que foram criadas de 2016 para cá, nesse processo
de destruição da Constituição. Por essa razão, essa emenda constitucional 95 está no Supremo Tribunal Federal com discussão sobre a sua inconstitucionalidade. Mas os ministros do Supremo estão sentados eternamente nas suas cadeiras esplêndidas e não julgam essa ação. Com isso, continuamos com esse tal desse novo regime fiscal, acabando com as verbas da saúde, da educação, da previdência, né? E enriquecendo cada vez mais os bancos, já que a parte do pagamento da dívida, né, dos juros da dívida, continua integralmente sendo feito, sem nenhuma alteração. Então, não tem dinheiro para nada, mas para pagar banco tem. Isso tem, sempre. Então, essa emenda 95 já deveria ter sido julgada lá pelo Supremo, já faz 4 anos, né? Mas até agora nada, nem sinal de colocar em pauta, né? Enquanto isso, temos essa aberração jurídica, né? Em que o poder derivado estabeleceu um limite para ele mesmo. Mas, ora, nem o poder originário colocou esse limite aqui para o poder derivado. Como é que o poder derivado pode impor a ele mesmo essa mudança? Então, essa aberração e essa história de ficar defendendo o tempo todo o teto de gastos, né? Isso é uma conversa para boi dormir. Porque se a gente seguir, né, essa ideia aqui que estamos vendo agora dos limites temporais, não existe esse limite na Constituição brasileira. Pode ser modificada sim a qualquer momento, basta ter vontade política para isso. E é esse o ponto. Não existe vontade política nesse momento para fazer essa alteração. Então, continua-se aí reclamando, né, que não tem dinheiro para esses setores estratégicos do país, mas dinheiro para pagar banco, isso aí não falta, de jeito nenhum, né? Então, vejam, esse é um limite, mas em 2016 criou-se aí uma aberração jurídica que continua em vigor, né? Para vocês verem aquela história que eu falei lá no começo, né, sobre supremacia, que o princípio da constitucionalidade é aqui a regra, né? Então, não basta dizer que é inconstitucional, é preciso o Supremo declarar. Então, enquanto o Supremo não declarar que essa emenda é inconstitucional, vai continuar valendo e vai continuar trazendo todos esses prejuízos que a gente está vendo, por exemplo, na saúde, do sucateamento do SUS e agora de retirada de verbas para a educação no final do ano, quando estamos precisando de mais verbas, né? Para que a educação melhore no Brasil. São as situações aí do modelo brasileiro que veio de 2016 para cá. Aí nós temos o segundo tipo de limite, né, que são circunstanciais. Circunstanciais vem de circunstâncias, vem de determinadas situações que são estabelecidas pelo poder originário, né, e que também vão proibir emendas, né? Aí nós temos nos limites circunstanciais a proibição da análise e aprovação de emendas durante a vigência de determinadas circunstâncias temporárias. Aqui elas nunca são definitivas. Elas são situações temporárias, né? Que vão aparecer agora e podem, né, desaparecer daqui a algum tempo. Vocês vão aprender melhor, né, essas 3 situações aí quando estiverem no próximo semestre, né, no Direito Constitucional 2. Então, vou falar só resumidamente delas. Essas 3 situações estão no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, que prevê o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Estado de defesa seria um risco de guerra externa, né? Um risco de conflito, por exemplo, com a Argentina, né? Se houvesse isso, então o governo poderia decretar estado de defesa. Isso traz algumas restrições de direitos, né? Então isso tem que ser temporário e, claro, né, para que essa restrição temporária de direitos não vire definitiva, não se pode fazer emendas nessa época. No estado de sítio, o risco é interno, é risco de guerra civil. Aí também pode haver restrições, toque de recolher, etc. Então, é uma coisa temporária, vai ter que ser resolvida logo. E a intervenção federal é a possibilidade de que o governo federal intervenha em alguns estados ou em algum estado da federação em situações graves, que também deve ser uma situação temporária. Meu tempo está acabando, né? Então, eu volto a falar disso na aula da terça-feira. Assim que a gente começar na terça, eu continuo dessa parte aí, tá bom? Bom fim de semana para vocês, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.